abençoe cada um dos irmãos. Amém. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias aqui. Eu gostaria de que lêssemos a passagem de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. Quem achou diz amém? Amém. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quando ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Pois o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Senhor Deus, Pai Celestial, foi lida essa passagem da Bíblia, a passagem cujo o seu humilde servo estará trazendo à igreja. Que o Senhor possa me abençoar cada irmão que fez o esforço para poder estar aqui essa noite. Abençoe cada um que está aqui e abençoe, ó Deus, esse culto, essa palavra. É o que eu te oro e te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Então, irmãos, essa passagem de Mateus, capítulo de número 6, antes, se nós pegarmos aqui Mateus do capítulo 5 até o capítulo 7, nós percebemos que se trata de um sermão da montanha. O sermão da montanha é, digamos assim, um dos primeiros sermões de Jesus, cujo ele estava ali falando sobre vários assuntos, como a questão da lei, como a questão de adultério, divórcio, juramentos, vingança, amar o inimigo. Inclusive, ele cita que nós, sendo cristãos, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. O primeiro mandamento que ele nos deixa é amar a Deus acima de todas as coisas e, posteriormente, amar ao próximo como a nós mesmos. Porque nós pegamos ali no Velho Testamento, nós tínhamos ali aquelas 10 leis. Não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o seu irmão, contra o seu próximo. E todas elas resumem você amar a Deus acima de todas as coisas, porque a partir do momento que você ama a Deus, você teme a Deus. E a partir do momento que você teme a Deus, você teme a você simplesmente fazer as outras coisas que estão ali. Mas algo aqui que é bem interessante que Jesus fala é sobre não andar ansioso quanto à vida.
E essa questão de andar ansioso contra a vida, nós percebemos hoje em dia, na nossa sociedade, que as pessoas hoje em dia estão ficando mais ansiosas. Pesquisas mostram, né, que os níveis de ansiedade, os níveis de depressão têm crescido na nossa sociedade. Porque muitas das vezes a pessoa ela quer algo mais rápido, ela quer aquilo para ontem. E nós sabemos que o processo de Deus não é assim. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas não param para ver um vídeo ali de 15 minutos, 40 minutos, porque acham longo e não conseguem assistir. Porque nós vemos que hoje em dia tem se criado o TikTok, tem criado o Reels no Instagram, que é um passatempo rápido que a pessoa assiste um vídeo em 30 segundos, passa, assiste outro vídeo de 30 segundos a 1 minuto e meio. E isso, muitas das vezes, né, tem gerado também, tem havido vários debates, que isso tem aumentado também o nível de ansiedade durante a população. Mas o que Jesus fala? Não andeis ansiosos com relação à vida. Como assim andar ansioso com relação à vida? Muitas das vezes as pessoas elas ficam ansiosas para poder arrumar aquela vaga de emprego rápido, tem que arrumar rápido, tem que entrar rápido, ou muitas das vezes muitos jovens têm aquela ansiedade da vida, ansiedade com relação a amizades, ansiedade com relação a relacionamentos, ansiedade com relação a conquistar os bens. E Jesus fala, né, que nós, né, para nós não ficarmos ansiosos pelo que nós havemos de comer ou pelo que nós havemos de beber, porque tudo isso Ele tem provido para nós. O básico Ele tem provido para nós. Ou seja, na palavra de Deus fala que Deus Ele não desamparará o seu justo, Ele não desamparará o seu filho. Ou seja, nós percebemos que em todas as coisas, Deus ele tem provido uma providência. Quando aquele povo saiu do Egito e foi para o deserto, no caminho de Canaã, eles ficaram ali 40 anos no deserto. Nesses 40 anos que eles ficaram no deserto, as roupas não envelheciam, os sapatos não terminavam, e Deus mandava todos os dias o maná que caía do céu. E aquele maná alimentava as pessoas. Deus provinha água para que as pessoas tivessem algo com se hidratar. Imagina só, em pleno deserto. Nós sabemos que o deserto é escaldante, faz um calor escaldante de dia e de noite costuma fazer aquele frio congelante. E mesmo ali naquele deserto, Deus tem mandado a providência. Se Deus mandou a providência ali naquele deserto, se Deus mandou alimento para aquele povo, se Deus mandou algo para aquele povo, então por que Deus não mandaria uma providência para você? Por que Deus ele não mandaria uma resposta para você? Nós pegamos o exemplo também de Elias. Elias esteve ali no deserto também, e ele foi sido alimentado por corvos, e havia nascendo água da nascente para ele beber água. Ou seja, naquele momento ali, Deus proveu a ele água e proveu corvos para poder trazer alimento para ele, para poder trazer pão para ele. Então nós percebemos o que? Na palavra de Deus, que em todo momento, em cada detalhe, Ele tem provido algo para os seus filhos. E muitas das vezes nós somos ansiosos, nós queremos precipitar, nós queremos algo rápido, mas nós percebemos que na Bíblia tudo é questão de um processo. Como, por exemplo, Abraão, Deus prometeu um filho para Abraão. E ele levou-se, né, se não me engano, cerca de 20 anos para que Isaac nascesse. Então, naquele período em que Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma multidão, que ele teria uma geração tão numerosa quanto as estrelas do céu, nós percebemos que pelo homem ele ser ansioso, pelo homem querer fazer as coisas, né,
querer as coisas rápido, Sara foi lá e chamou Agar para que Agar tivesse um filho com Abraão. E nós sabemos que aquilo ali não era ainda a promessa. Porque o homem, ele quer antecipar as coisas de Deus. Mas nós percebemos o quê? Que o homem, ele é falho. O homem, ele pode errar. O homem, ele pode transgredir. Mas Deus, ele nunca falha. Deus, ele nunca erra. Pode demorar o tempo que for, mas ele vai cumprir a sua palavra. E enquanto esse tempo que você estiver esperando, Deus vai te dar saúde para você chegar até lá. Enquanto esse tempo está acontecendo, Deus vai te dar vigor para você chegar até lá. Porque o que Ele tem prometido para nós, Ele tem cumprido para nós. Como, por exemplo, Ele tem prometido a nós que Ele viria na primeira vinda, que Ele viria, morreria numa cruz. E foi o que Ele fez. Ele veio, morreu numa cruz, prometeu que Ele ressuscitaria, Ele ressuscitou. E agora a promessa dele é que Ele voltará. A qualquer momento, Ele voltará. E acontece que muitas das vezes as pessoas estão aí lá fora, estão brincando de servir a Deus, estão brincando de ser crente,